Eu sou da polícia e tô aqui pra te prender. Você violou a lei. Não foi eu que fiz a lei. Eu posso até discordar da lei, mas vou assegurá-la. Não importa o quanto você peça, suplique, implore ou tente me convencer. Nada do que você fizer vai me impedir de colocar você numa jaula com barras de ferro. Se você fugir, eu corro atrás. Se você me enfrentar, eu luto com você. Se atirar em mim, eu atiro de volta. Pela lei, eu não posso dar as costas. Sou a consequência, a conta que não foi paga. Sou o destino com distintivo e arma. Atrás do meu distintivo tem um coração como o seu. Eu sangro, eu penso, eu amo. E também posso ser morto. E embora eu seja apenas um, tenho milhares de irmãos e irmãs iguais a mim. Eles vão arriscar a vida por mim. E eu por eles. Montamos guarda juntos. Uma tênue linha azul protegendo as presas dos predadores. Os bons dos maus. Nós somos a polícia. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Sérgio e hoje nós estamos aqui com a nossa aula de reta final, disciplina de português para o concurso da Polícia Civil de São Paulo, beleza? Deixo aqui para vocês minhas redes sociais, na verdade a minha rede social e a rede social do Concurseiro Pro, para que você possa, caso surgir alguma dúvida, me mandar lá, vai ser um prazer poder te responder, beleza? Pessoal, a dinâmica dessa aula vai ser a seguinte: na sua prova, né, prova de escrivão ou investigador, o edital traz a previsão de que serão cobradas 20 questões. Logo, nessa aula, nós iremos fazer uma simulação de 20 questões sendo respondidas, e ao longo da resolução dessas questões, eu irei tentar revisar os tópicos que estão sendo cobrados aí na questão. No entanto, como essa é uma aula de revisão de véspera, supõe-se que você já tenha passado por esses tópicos em um momento anterior, né? Então, assim, a ideia é que você já tenha uma bagagem teórica. Caso você sinta dificuldade em algum ponto específico do edital, é interessante que você marque-o para que, posteriormente a esse vídeo, você dedique algum tempo estudando, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Questão 1. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas. Pessoal, essa é uma questão que está envolvendo o estudo da ortografia. A VUNESP, ela gosta muito desse tipo de questão, de colocar frases em que ela troca ali letras, troca o X pelo CH, troca o S pelo cedilha, troca, enfim, letras que possuem, né, o som semelhante, mas que na grafia estão escritos de um modo diverso. Então, aqui é uma questão que trabalha muito com o aspecto literário, ou seja, à medida que você lê, você consegue tornar a sua bagagem de palavras cada vez maior e assim acertar questões desse tipo, beleza? Então vamos lá. Um parecer abalizado deve ser solicitado a fim de dirimir dúvidas. Pessoal, aqui nós temos dois problemas. Nós temos abalizado, que não se escreve com S, e o afim aqui, ó, ele está junto. Na verdade, o afim, quando ele tem sentido de finalidade, ele deve ser grafado de modo separado, ou seja, dessa forma, beleza? Então aqui nós temos esses dois erros. Na alternativa B, percebe-se, pode-se considerar exceção haver processos paralisados nesse setor. Aqui também nós temos dois erros. Não se escreve exceção com dois S, tampouco paralisado é escrito com Z. Então nós temos aqui exceção que na verdade é escrito com C cedilha e paralisados com S, beleza? Na alternativa C, vejamos, o solo excessivamente umedecido não favorece o plantio desse tipo de milho. Pessoal, o erro está na palavra umedecido, na verdade não é mi. O correto é me, umedecido, tá bom? Alternativa D, não se considera privilégio o bônus, já que é concessão por mérito. Pessoal, a princípio, essa é a nossa resposta, visto que não há erros de grafia em nenhuma das palavras que compõem esse assertivo, beleza? Então vamos lá, a alternativa é: desafetos desde a juventude, os parlamentares se degladiam durante as sessões da Câmara. Pessoal, aqui no caso de sessões, quando indica um evento, uma reunião, ela não é grafada dessa forma, tá bom? Nesse caso, nós temos dois erros também na palavra que degladiam. O correto seria digladiam, perdão, e sessões nesse caso seria grafado com os dois S's.
Então, de fato, aqui o nosso gabarito fica na alternativa D, tá bom? Marque aí quantas questões que você acertaria e quantas que você erraria. Show de bola? E depois deixe nos comentários aí qual foi o seu resultado. Vamos lá. Tem um pequeno poema ali, vamos lê-lo. Quando eu for, um dia desses, poeira ou folha levada no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar, suave e misterioso, suave mistério amoroso, cidade de meu andar, desde já tão longo andar, e talvez de meu repouso. Olha só. Na frase, pareça mais um olhar, a palavra em destaque é um substantivo, como ocorre na frase. Olha, essa questão trouxe o tema substantivo, que é a classe de palavras que dá nome às coisas, que está dentro da morfologia, que é o estudo das classes de palavras. Quando nós falamos de substantivo, nós devemos nos atentar a classes de palavras, outras classes de palavras que acompanham o substantivo para fins de que você consiga bem identificá-lo no contexto de uma frase. Então, nesse caso, olha só. Olhar, a terminação é ar, né? Então, aqui nós temos um verbo. No caso, ele está sendo substantivado por causa da presença desse artigo. Então, nós temos um artigo indefinido que faz com que o nosso verbo, na verdade, nesse contexto da frase, assume a função de um substantivo, certo? Então, nas frases seguintes, nós temos que tentar entender se existe alguma outra classe que acompanha o substantivo para fins que nós consigamos identificar corretamente qual que é a alternativa correta. Detalhe, qual que são as classes que acompanham o substantivo, além do artigo? Geralmente nós temos os pronomes. Show? Então vamos lá. Esse teu olhar, quando encontra o meu, fala de tantas coisas. Teu. Teu é o que, pessoal? Teu é um pronome possessivo, tá? Então, esse pronome possessivo faz com que o olhar também assuma a conotação, também assuma o sentido de substantivo, tá ok? Então, aparentemente, o nosso gabarito é a letra A, mas vamos ver as demais questões para fins de confirmarmos, né, essa nossa resposta. Ele se pôs a olhar carinhosamente para o amado. Essa ação que ele se pôs a olhar, ele se pôs a fazer alguma coisa. Então, nesse caso aqui, nós não temos esse olhar como substantivo, tá? O jovem nem se dignou olhar para trás. Aqui também nós temos olhar como verbo. Quando você olhar para mim, mesma coisa, quero olhar bem em seus olhos. Todas as demais alternativas apresentam o olhar como verbo e não como substantivo, como é o caso que ocorre na alternativa A, que é o nosso gabarito. Beleza? Avançando aqui, deixei aqui um recadinho para vocês, né, a respeito dessa questão do pronome possessivo teu, que é uma característica, que é um sinal que faz com que a palavra seguinte, mesmo ela morfologicamente sendo um verbo, ela vai assumir a função de um substantivo, tá bom? Então vamos aí avançar para a questão 3. Considerando que o adjetivo é uma palavra que modifica substantivo, com ele concordando em gênero e número, assinale a alternativa em que a palavra destacada é o adjetivo. Mais uma questão sobre morfologia, é um tema bastante explorado pela Banca VUNESP, inclusive, né, todas essas questões que eu trouxe aqui nessa nossa aula são da Banca VUNESP. Então, ela está cobrando nas frases, né, nas alternativas, qual palavra destacada é um adjetivo. Então, nós devemos nos atentar aqui, que o adjetivo, ele modifica o substantivo, atribuindo a ele uma característica, uma qualidade, certo? Então, nós temos que identificar qual que é o substantivo e identificar se a palavra que está grifada se refere a esse substantivo. Vamos lá. Um câncer de boca horroroso. Pessoal, o que é horroroso? O câncer. Nesse caso, é um artigo que está indeterminando aqui o câncer. Então, eu sei que o horroroso, de fato, vai ser um adjetivo. De novo, gabarito na letra A, aparentemente, né? Mas não é por isso que nós não vamos ver as outras alternativas, para a gente confirmar a nossa resposta. Ele tem 16 anos. Na verdade, 16 anos, na verdade, é um quê? É um numeral. Então, tá atribuindo a quantidade, né, de anos que ele tem. Eu queria que ele morresse logo. Logo está ligado a morresse, ou seja, é o modo como ele né, é o modo como ele deve morrer. Então aqui nós temos um advérbio. Com a crueldade adicional de dar esperança às famílias. Pessoal, aqui nós temos o esperança, ele é o quê? Substantivo. Dar alguma coisa, né, às famílias. Dar esperança, a esperança. E o inferno não atinge só os terminais. Aqui nós temos um artigo, logo está ligado a um substantivo. Questão bem tranquila aqui, alternativa bem fácil.
Então, o nosso gabarito, de fato, é a alternativa A, beleza? Sempre quando você vai trabalhar questões morfológicas, para cada tipo de classe de palavras, nós temos que identificar primeiro, né, o sentido daquela classe de palavras, como no caso do adjetivo, ele é a característica, ou seja, ele traz qualidade para o substantivo, e aí no contexto da frase a gente identifica o substantivo e vê se a palavra que está em destaque está de fato ligada a esse substantivo, tá bom? Então vamos avançar para a questão 4. A forma verbal destacada na frase, mas não dá para descartar a hipótese de que os institucionalistas estejam errados. Exprime a ideia de possibilidade, assim como a forma verbal destacada em... Vamos lá, pessoal. Aqui nós estamos falando de formas verbais, certo? Ou melhor, de modos verbais. Quando nós falamos de modos verbais, nós temos 3, não é verdade? Nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Desses 3, o que exprime possibilidade, como é o caso aqui da questão, é somente o subjuntivo. E nós temos 3 tempos verbais dentro do modo subjuntivo. O presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do presente do subjuntivo. Show? Então, nesse caso, nós temos que identificar qual o tempo verbal dos verbos em destaque, a fim de sabermos se eles estão ou no indicativo, ou no subjuntivo, ou até mesmo no imperativo. Aquele que estiver no subjuntivo será o nosso gabarito. Então, vamos lá? Pela primeira vez, a China superou. Pessoal, esse superou aqui, ó, ele está no pretérito perfeito do indicativo, né? Porque é um ato que se começou e acabou no passado e é um fato concreto. O que faz supor que, nas áreas mais relevantes, os americanos liderem. Liderem. Pessoal, esse liderem aqui, ó, bizu, para vocês identificarem modos, verbos que estão no subjuntivo. Nós temos 3, correto? Então, nós temos o presente, vou escrever aqui, ó, presente, o pretérito e o futuro. O bizu é, para cada um desses tempos, você atribui 3 palavrinhas aqui, ó. Presente, o que, pretérito, se, e o futuro, quando. E aí, você vai conjugar o verbo utilizando-se dessas 3 palavras anteriores. Por exemplo, no caso do primeiro verbo aqui, ó, superou. Aí nós vamos utilizar o pronome ele. Vamos lá. Que ele supere, se ele superasse, quando ele superar. Entenderam? Você pega o verbo e conjuga dessa forma. Agora vamos ver o liderem. Que, como o liderem está no plural, vamos passar esse ele para eles. Ok? Que eles liderem, se eles liderassem, quando eles liderarem. Percebam que eles liderem. Então aqui, esse verbo está conjugado no presente do subjuntivo. Então, provavelmente, o gabarito aqui fica na letra B. Beleza? Mas vamos ver as demais alternativas. Isso ocorre, pessoal, olha só, ocorre. Nesse caso aqui é um verbo que está no indicativo, tá? Não asseguram, também é um verbo que está no presente do indicativo. Perdão, eles asseguram, perfeito. E a alternativa E, já vimos ditaduras colapsarem porque ficaram. As ditaduras ficaram. Aqui nós temos também, aqui não asseguram, nós estamos no pretérito perfeito do indicativo. E aqui ficaram pretérito perfeito do indicativo. Elas ficaram, ou seja, um fato que começou e terminou lá no passado. Assim como asseguram, começou e terminou lá no passado. Então nós temos aqui indicativo, indicativo, indicativo e aqui subjuntivo. Beleza? Essas questõezinhas de tempos e modos verbais são questões um pouquinho mais chatas, mas se vocês se dedicarem, é possível sim respondê-las de modo correto, tá bom? Então, gabarito aqui na letra B. A força de um homem e de um povo está na não violência. Experimentem. A forma verbal experimentem está empregada na terceira pessoa do plural do modo imperativo, o que se repete em. Percebam, uma outra questão que trata sobre modos verbais, só que agora
no imperativo, modo verbal abordado. A questão é que o imperativo, você antes, né, vamos supor um verbo aqui, esperar. Nós conjugamos da seguinte forma: ele espera, certo? Isso no presente do indicativo. Agora, no imperativo, o verbo, ele assume uma posição anterior ao pronome, então fica-se espere ele, certo? Então, nós temos que tentar identificar nessa frase, nas alternativas, qual verbo está exprimindo um sentido de ordem, pedido, desejo, que é o que o modo imperativo sugere, né? É o que ele significa. E a conjugação será feita dessa forma, tá bom? Rejeitaram. Aqui nós temos, de novo, um verbo que está no pretérito perfeito do indicativo. Redescobrissem. Todo verbo que tiver com dois S no final, é um indicativo que ele está no subjuntivo. Se eles redescobrissem, ok? Protegeram. Final aqui, rão, né? Protegeram. É um outro verbo que também está no pretérito perfeito do indicativo. Preservem os ideais democráticos. Olha aqui, ó. Preservem. Os ideais democráticos nós podemos substituir por eles. Preservem eles. Então, aqui nós temos aquela estrutura que eu disse aqui no início da questão. Isso faz com que o nosso gabarito provavelmente esteja na letra D, mas antes disso, vamos ver a letra E. Passaram, finalmente, a cultivar a paz. Outro verbo que está no pretérito perfeito do indicativo. Então, de fato, aqui, questão 5, gabarito na letra D de dado. Beleza? Bora para a próxima. Considere a seguinte passagem do parágrafo. Sou um entusiasta da atividade física. Há mais de 20 anos, corro quase que diariamente e recomendo a todos que se mexam, se possível, sob a orientação de um profissional. Mas sou veementemente contrário ao hábito corporativista, tão disseminado por aqui. No contexto em que estão inseridos, os termos em destaque nas passagens têm como sinônimos, respectivamente. Essa é uma questão que está abordando a questão da sinonímia, ou seja, palavras que possuem sentido semelhante. Perfeito? Então, aqui é uma outra questão também que busca ver se o candidato tem um vocabulário mais extenso, mais qualificado. Então, se você, porventura, não sabe sinônimos ou não sabe o sentido das palavras destaque, comece por aquelas que você mais conhece e vai tentando eliminar as alternativas. Beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu não sei muito bem o que significa entusiasta. Então, eu vou começar por disseminado. Disseminado tem o mesmo sentido de divulgado, certo? Difundido. Então, aqui nós temos que recriminado não é, divulgado, beleza, mascarado não é, difundido, beleza, propalado, vamos considerar que sim. Veementemente. Veementemente é aquilo que é feito de modo enérgico, que é feito de modo preciso, de modo bastante profundo, né? Com bastante energia, ok? Então, aqui nós temos que, evidentemente, não, aqui já está eliminado, né? A alternativa A não é. Totalmente não é. Energicamente é. Impetuosamente, vamos considerar que seja, tá? Mas não, eu vejo muito mais sentido em energeticamente do que de modo impetuoso. Porque, enfim, num sentido de ser algo que não há um modo mais brando, poderíamos até considerar que impetuoso, né, poderia sim ser utilizado. Mas vamos ver aqui a última que sobrou. Entusiasta. Entusiasta é a mesma coisa que alguém que admira, mas não é nada a ver aquele que contesta. Então sobrou aqui somente a nossa letra D, razão pela qual é o gabarito da nossa questão. Beleza? Então perceba que a gente foi eliminando, né, aquelas alternativas que estavam com sentido contrário, começando pela que a gente sabia, até aquela que a gente não sabia, e assim foi possível responder de forma acertada essa questão, tá? Avançando aqui para a questão 7. Com relação aos sujeitos das orações destacadas no período, oficialmente não é lugar onde se more, porém eles moravam. Ninguém lhes cobrava aluguel, imposto predial, taxa de condomínio. É correto afirmar que... Bom, uma questão que está trabalhando aqui com relação a sujeitos, nós já sabemos que ela está trabalhando o tema da sintaxe, que é a função que os termos desempenham na frase. Show de bola?
E ela pede para que você consiga identificar, então, se o sujeito ele é oculto, se ele é indeterminado, enfim. Percebamos, na alternativa 1, nós temos aqui, ó, oficialmente não é lugar onde se more. Para você identificar um sujeito, o que você tem que fazer? Primeira coisa, identificar o verbo e ver quem está realizando a ação desse verbo. E aí nós percebemos que nessa frase, o verbo é more. E nós temos um C aqui, ó, que está acompanhando esse verbo more. Como que esse verbo more ele é classificado? Ele é um verbo que precisa de algum complemento para ter um sentido completo? Por exemplo, se eu falo o seguinte, ó, eu moro na roça. Esse na roça, ele não é complemento, ele é um adjunto adverbial de lugar, certo? Então, se eu digo eu moro, beleza, a frase já se encerrou por aí. Quando eu falo onde eu moro, eu estou explicando, né? Estou atribuindo ali uma circunstância de lugar para o meu verbo, no caso aqui, morar, certo? Então, nesse caso, como o morar não precisa de um complemento para ter seu sentido completo, ele é um verbo intransitivo. E nós sabemos que verbos intransitivos que estão acompanhados de uma partícula C, que nesse caso nós iremos chamá-la de partícula de indeterminação do sujeito, nós já sabemos que então que na primeira frase nós temos um sujeito indeterminado. Beleza? Quais que são aquelas hipóteses de sujeito indeterminado? Quando nós temos verbos na terceira pessoa do plural, verbos transitivos indiretos acompanhados da partícula C, verbos intransitivos acompanhados da partícula C. Nesse caso, existe um sujeito, mas ele é indeterminado, você não consegue determiná-lo, ok? Então, nesse caso, nós já conseguimos eliminar a B, porque o sujeito não é oculto, ele é indeterminado, a D e a E. Sobrou só a alternativa C, né? Então, percebam que através da análise de apenas uma das frases, a gente já conseguiu chegar no gabarito. Mas vamos ver o que está dizendo a alternativa 2? Ninguém lhes cobrava aluguel, imposto predial, taxa de condomínio. Esse lhes, ele está sendo utilizado num contexto de pronome possessivo, né? A mesma coisa que deles. Ninguém cobrava aluguel deles. Quem cobrava aluguel deles? Ninguém, né? Então aqui nós temos que ninguém é o sujeito dessa oração. Show? Então vamos ver a alternativa C. Em 1, o sujeito é indeterminado, sendo sinalizado pela partícula C. E em 2, o sujeito é claro, sendo expresso pelo pronome indefinido ninguém. Perfeito, pessoal. Gabarito, então, na alternativa C de Charlie. Boa? Então vamos para a próxima. Na oração, Freud era um neurologista. O predicado é. Vamos lá. A gente está falando novamente de sintaxe. Quando nós falamos de frase, nós temos os termos essenciais, né, de uma oração, de uma frase. No caso aqui, vou trabalhar com oração, né, porque essa aqui é uma oração, né, possui um verbo. Então, nós temos em uma oração um sujeito e um predicado, via de regra, né, porque existem orações sem sujeito. Mas os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Sujeito é quem pratica o verbo. Qual que é o meu verbo aqui? Era. Então, quem que era um neurologista? E é assim que você faz para identificar sujeito. Você pergunta para o verbo quem que está, né, fazendo aquilo. Quem que era o neurologista? Freud. Beleza. Então, eu sei que Freud é o meu sujeito. Beleza? O que sobra aqui? Aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho o resto. Esse resto é o que a gente chama de predicado. E o predicado ele pode ser verbal ou não verbal, né? Quando ele é verbal, é quando dentro desse predicado existe um verbo. E o predicado não verbal é chamado também de predicado nominal, tá? Nesse caso aqui, a gente percebe que esse verbo, ele é um verbo de ligação, porque está atribuindo uma característica do sujeito, certo? Então, nós temos um sujeito, um verbo de ligação e um predicado. E esse predicado, pelo fato de não ter verbo dentro dele, é um predicado o quê? Nominal. Então, nós cortamos a C, a D e a I. E aqui sobramos nominal e o sujeito é Freud? Perfeito. O sujeito é neurologista? Nada a ver. Então, nosso gabarito aqui está na letra A de alfa. Show de bola? Bora para a próxima. Aqui eu trouxe aqui uma diferença, né, explicativa do que se trata cada um dos predicados, mas espero que tenha ficado claro aí com a explicação. Beleza, pessoal?
Pessoal, se você está gostando dessa aula, já deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal e divulgue, né, para pessoas que também estão estudando para esse concurso. A gente está fazendo todo dia aqui várias aulas, todas as semanas várias aulas para esse concurso da Polícia de São Paulo, aulas aí desde o início, né, e agora a gente está nessa reta final. Então, peço que vocês, né, possam contribuir com o nosso trabalho, dando like e compartilhando esse vídeo, beleza? Então, vamos lá. Questão 9. Assinale a alternativa em que a função sintática das orações destacadas 1 e 2, nas passagens a seguir, está corretamente identificada. Mais uma questão de sintaxe, como eu disse para vocês, um tema extremamente explorado em prova. Então, nós temos que identificar o que esses termos em destaque, eles significam, tá? Sintaticamente falando. Não querem mais mamar. A dificuldade de negar ajuda ou pedido tem raízes na pré-história. Olha só. O que nós temos aqui nessa frase? Nós temos aqui um verbo, né? E aí a gente pergunta para esse verbo: quem não quer o quê? Alguma coisa. Quem não quer alguma coisa. Essa alguma coisa é mamar. Então, mamar é um complemento direto, ou também chamado de objeto direto, que está complementando o sentido do meu verbo querer nessa frase. Perfeito? Já na alternativa, já na segunda passagem, a dificuldade de negar ajuda ao pedido. Percebam que nesse caso aqui, dificuldade não é um verbo, é um nome. E a gente pergunta, então, quem tem dificuldade de alguma coisa. Esse de alguma coisa, olha só, que a gente tem uma preposição que é bem característico. E aqui nós temos esse alguma coisa que a pessoa tem dificuldade. Então, nesse caso aqui, ó, negar ajuda ao pedido, como ele está complementando o sentido de um nome, por que um nome? Porque aqui nós temos um substantivo, olha só. O a, que é um artigo, está acompanhando aqui o substantivo. Então, aqui nós estamos, é um complemento de um verbo, e aqui é um complemento de um nome. Então, alternativa A1, complemento nominal? Não. Objeto indireto? Não. Objeto direto, sim. Sujeito, não. Então, já eliminamos aqui, ó, 3. E a segunda é o quê? Complemento nominal. Então, nós temos aqui e aqui, gabarito na alternativa C de Charlie novamente. Show de bola? Questãozinha aqui bem tranquila. É simplesmente saber como fazer a classificação dos termos dentro de uma frase, né, identificando aí as classificações sintáticas, tá bom? Vamos para a questão 10. Ó, já fizemos metade da prova de português. A função sintática do trecho destacado em Albert Einstein, um dos mais brilhantes angustiados, escreveu, é de... Percebam, pessoal. Qual que é o nosso verbo? Escreveu. Quem que escreveu? Albert Einstein. Então, Albert Einstein é o nosso sujeito. E essa frase toda aqui, ó, perdão, essa parte toda aqui, destacada, o que ela faz? Ela atribui, percebam que ela atribui uma informação, um esclarecimento, uma característica de quem, né, escreveu, ou seja, aqui do nosso sujeito. Albert Einstein, ou seja, um dos mais brilhantes angustiados, escreveu. Como que é classificado os termos ou expressões que explicam algo anterior? É chamado de aposto. Então, nosso gabarito aqui está na letra E. Tranquilo? Lembrando que aposto, nesse caso aqui, ó, se eu tirar essa parte da minha frase, ela ainda continua a existir tranquilamente. Albert Einstein escreveu. A única coisa que muda é que eu não vou ter uma explicação, né? Não vou ter aí um esclarecimento acerca de quem é Albert Einstein. Então, é a razão disso que o aposto se configura como um dos termos acessórios da oração. Beleza, pessoal? Então, o gabarito que fica na letra E. Vamos para a questão 11. Nos trechos, agora que penso nisso, não é assim tão difícil. E, portanto, parece-me evidente que essa teoria não está correta. Os termos destacados foram empregados para expressar, respectivamente... Pessoal, peço perdão para vocês. Na hora de transcrever aqui esse slide, acabei, como ficou tudo em negrito, né, o termo não está em destaque. Mas os termos destacados são tão e portanto. Tá bom? A questão indaga o sentido, né, pelo qual esses termos foram empregados. Então, nós temos aqui, ó, agora que penso nisso, não é assim tão difícil. Portanto,
parece-me evidente. Portanto, pode ser substituído por palavras semelhantes como dessa forma, desse modo, conclui-se, assim, logo. Isso traz uma ideia de quê? De conclusão, certo? Então, desse modo, eu já consigo eliminar a alternativa B, a alternativa C e a alternativa E. No caso aqui, ó, agora que penso nisso, não é assim tão difícil. Olha só, pelo modo como eu já falo, eu já consigo perceber o quê? Que é algo que traz uma ideia de intensidade. Olha, não é assim tão difícil. Ou isso é muito difícil. Ou isso é pouco difícil. Não é assim tão difícil. Percebam? Isso traz uma ideia de intensidade. Razão pela qual o nosso gabarito aqui está na letra A. Beleza? Então vamos seguir. Questão 12. Assinale a alternativa que explica corretamente o emprego da vírgula na passagem do primeiro parágrafo. E, de repente, o ônibus para e entra exatamente uma senhora grávida. Perceba que nessa frase existem vários usos de vírgula. E nós devemos, ao fazer a questão que envolve aí a colocação de vírgula, nós devemos lembrar das proibições. Quais são as principais proibições? Você não pode separar sujeito de verbo, nem verbo de seu complemento, né? A frase geralmente ela tem uma ordem direta. Qual que é a ordem direta da frase? Sujeito, verbo, complementos e adjuntos. Se você sai dessa ordem, você tem que ver se pode ou não colocar vírgula, desde que você consiga isolar os termos, beleza? Então vamos lá. Olha aqui para vocês verem. E, de repente, aqui nós temos duas vírgulas, aqui mais, aqui novamente, né? Então, vamos tentar analisar as alternativas. Nas expressões de repente e exatamente, a vírgula isola adjuntos adnominais. Pessoal, adjunto adnominal é aquilo que atribui uma característica, né? Alguma, como é que eu posso dizer? Alguma definição, né, do nome. Porque adjunto adnominal, ou seja, estar junto do nome. Então, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, tudo isso, geralmente, sintaticamente falando, eles vão ser adjuntos adnominais. Nós percebemos aqui que, de repente, exatamente, até porque tá bom? Então, a alternativa A está errada por causa disso. Vamos para B. Nas expressões de repente e exatamente, a vírgula isola adjuntos adverbiais. Perfeito, pessoal. Está isolando adjuntos adverbiais. Quando a gente fala isolar, é uma vírgula antes e uma depois. Uma vírgula antes e uma depois. Porque elas têm que casar, né? Tem que ter o par certinho ali. Entre os verbos parar, ó, verbo para, e entrar, verbo entra. A vírgula, essa vírgula aqui, ó, ela separa orações com sujeitos diferentes. Vamos ver. E, de repente, o ônibus para. Quem parou? O ônibus. E entra exatamente uma senhora grávida. Quem que entrou? Uma senhora grávida. Ah, então são sujeitos diferentes. Pelo fato de serem sujeitos diferentes, é por isso, esse motivo que eu tenho aqui uma vírgula. Beleza, pessoal? Então, nosso gabarito aí fica na letra B de bravo. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa em que, com a inserção de vírgula na passagem do texto, a redação atende à norma padrão de pontuação. O VUNESP gosta demais de questões desse tipo, né? Ela faz aí frases com pontuação errada e pede para que você consiga identificar a certa. Então, vamos lá? As principais ruas das grandes cidades se parecem cada vez mais umas com as outras. Aí você sempre pergunta para o verbo, né? Para tentar identificar o sujeito. O que se parece cada vez mais umas com as outras? As principais ruas das grandes cidades. Então, percebam que aqui nós temos o verbo, né? E aqui nós temos todo um sujeito. E aqui nós temos uma vírgula separando ambos. E nós sabemos que isso é errado, não pode acontecer. Então, a alternativa A está errada. Agora, só se encontra gente que volta sem ter sido tocada minimamente pela fascinação do outro lugar. Percebam que esse minimamente, ele é um advérbio. Aqui nós temos uma vírgula que está isolando, mas nós não temos uma vírgula que está, o quê? Terminando esse isolamento. Então, aqui está errado porque tinha que ter essa vírgula aqui. Beleza, pessoal? A alternativa B também está errada. C. Hoje, os locais de peregrinação real fazem o possível para ficarem parecidos com os locais de peregrinação virtual. Quem fazem o possível para ficarem parecidos? Os locais de peregrinação real. Novamente, um sujeito sendo separado de
seu verbo. Então, aqui também está errado. Ocorre também que todos os locais tendem a se parecer. E dessa vez, a globalização tem tudo a ver com a história. Pessoal, essa vírgula aqui, ó, ela acontece pela mesma justificativa da questão anterior. Ela está separando sujeitos diferentes. Todos os locais tendem a se parecer. Beleza. O que tendem a se parecer? Todos os locais. E dessa vez, a globalização tem tudo a ver com história. Quem tem tudo a ver com história? A globalização. Então, nós temos aqui sujeitos diferentes, razão pela qual a vírgula foi colocada antes dessa conjunção aditiva, né? Ela está adicionando uma outra oração dentro aqui dessa nossa frase, beleza? O turismo representa, para muitos, um modo de se reapropriar do mundo. Esse para muitos, também aqui, deveria estar isolado por vírgulas, né? Nós temos uma vírgula que inicia, mas não temos a outra que termina aqui, o isolamento, né? A razão disso está errado, e é dessa forma que o nosso gabarito é a letra D de delta. Tranquilo, pessoal? Bora para a próxima. Assinale a alternativa que substitui o trecho destacado em não importa de onde venha, atendendo à norma padrão de regência e conjugação verbal, independentemente do sentido do texto. Quando nós falamos, então, de regência, como eu disse para vocês, regência diz respeito ao fato de verbos ou nomes terem a necessidade de um complemento para que o sentido deles esteja completo. Então, o que nós devemos observar nessa questão é se o verbo está devidamente acompanhado do seu complemento, né? Quando eu digo complemento, da preposição que o acompanha. Porque, por exemplo, se eu digo fulano vai ao supermercado, quem vai a algum lugar. Então, esse a é a preposição que está acompanhando o meu verbo ir, nesse caso. Beleza? Então, vamos observar aqui, ó. Alternativa A. Aonde está? Quem está em algum lugar. Estou em casa. Então, não tem esse A aqui, ó. Esse A não acompanha. O correto seria, né? Onde está, sem o A. Onde se dirija. Quem se dirige a algum lugar. Então, aqui o correto seria ter um A antes. Então, também está errado. Onde procede. Quem procede de algum lugar. Então, aqui está faltando um D. Aonde vá? Quem vai a algum lugar. Beleza. Aqui nós temos o a acompanhando o onde e o vá, que é o verbo, né, que vai fazer essa exigência aqui. Aonde mora? E quem mora em algum lugar. Então não tem esse a. Razão disso, o gabarito está novamente na letra D. Tranquilo? Então vamos para a próxima. Olha só, uma questão aqui que possui algumas lacunas e, né, o texto, já vamos ler o comando da questão. Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas deste texto devem ser preenchidas respectivamente por. Nesse caso, né, como nós temos aqui, olhando pelas alternativas, o uso de crase e de certas palavras aqui de preposições, nós devemos, então, identificar qual que é a regência correta aqui dos termos, beleza? Então, vamos lá. O aluguel e o sustento da casa eram itens quais o cronista se preocupava. Aí vamos identificar o verbo. Qual que é o verbo? Preocupava. Quem se preocupa com alguma coisa. Então, ele se preocupava com os quais. Esses quais é o quê? Aluguel e sustento da casa, que está sendo aqui retomado pelo meu pronome relativo. Beleza? Então, aqui eu já consegui eliminar a B, a C. Porque só sobrou a D e a E que tem com os quais. Pois era pais de meninas, quem devia cuidados e proteção. Esse quem, ó, vamos identificar o verbo, né? Que no caso devia. Quem deve algo a alguém. O que ele deve? O que é o algo? Quem deve algo. Ele deve cuidados e proteção a alguém, às meninas. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o a, quem devia. Só que por que não tem crase? Porque aqui nós temos esse pronome, né? Então, aqui não há a junção de crase, visto que a crase somente ocorre no a qual, no a quem não há junção. Então, nós já eliminamos a D, sobrou só a letra E. Mas vamos lá, só para terminar. Mesmo assim, conseguiu quitar as prestações às quais lhe permitiram ser proprietário da renomada enciclopédia. Ele conseguiu quitar as prestações às quais lhe permitiram. Então, nesse caso aqui, ó... perdão.
Opa. Aqui é sem crase. Tá? Conseguiu gritar as prestações, as quais retoma as prestações, pronome relativo. Então, dito isso, o nosso gabarito fica aqui na letra E. Vamos já para a questão 16. Estamos acabando a prova de português, hein? Ó, cada um tem um modo diferente de começar um simulado, fazer a prova, enfim. Tem gente que gosta de começar pelas disciplinas que tem maior facilidade e tal. Eu, particularmente, eu sempre comecei as minhas provas pela disciplina de português, porque, para mim, é a que mais exige atenção, no sentido de textos longos, tem que ficar ali raciocinando e tal. Então, preferia nunca deixar para o final, né? Então, assim, minha dica é tentar começar por português para você já conseguir resolver bem essa prova, que, né, essa disciplina, que é uma das que tem maior peso, e você consiga ter uma boa assertividade no número de questões, tá bom? Então vamos lá. O termo ou expressão a que se refere o pronome destacado está corretamente identificado entre parênteses em. Então aqui nós temos vários pronomes que estão grifados e a alternativa pede que você identifique se o que está entre parênteses é o que de fato esse pronome se refere, beleza? Beleza? Então vamos lá. A justificativa moral para a gratuidade, ela confere liberdade às pessoas. Pessoal, esse ela está se referindo à gratuidade. Porque a gratuidade confere liberdade às pessoas. Aqui está falando justificativa moral, então tá errado. Funcionalidades são apropriadas pelos indivíduos, conferindo-lhes a possibilidade de serem livres. Esse lhes é a mesma coisa que a eles. E esse eles se refere a indivíduos. Então tá, beleza. Gabarito aqui, provavelmente na alternativa B. Mas vamos terminar nossa análise. Pessoal, por que é interessante você terminar a questão e não avançar? Porque às vezes você pode fazer uma análise equivocada, né? E aí depois você vai perceber que você errou ali e em razão dessa correção você vai conseguir marcar a alternativa certa, beleza? Então eu sempre recomendo que mesmo que você identifique de cara ali o gabarito, dê uma olhada nas outras alternativas para não cometer nenhum equívoco, tá bom? Vamos lá. Os salários desses profissionais indicam que os ganhos privados são substantivos. Não seria razoável oferecer-lhes educação superior gratuita. Pessoal, oferecer-lhes é a eles, novamente. Oferecer a eles. E esse a eles é profissionais. Não é ganhos privados. Está errado. Há aspectos morais que justificariam o ensino superior pago, mas somente para quem tem condições de fazê-lo. Esse fazê-lo é o quê? Ensino superior pago, e não justificariam. E, por fim, seria mais razoável, do ponto de vista econômico e moral, considerar que alunos do ensino superior que possam pagar por este, o façam. Esse o retoma o quê? Pagar por este. E este é o quê? O ensino superior, beleza? Então, de fato, aqui nosso gabarito está na letra B de bravo. Vamos avançar. Outra questãozinha de crase. Lembrando, crase, você tem que saber que é uma coisa que está diretamente relacionada à regência, né? E também que pode ser utilizada aí nos casos de locuções adverbiais femininas, como as pressas, à toa, enfim. Nós também temos locuções de prepositivas, né? E as conjuntivas proporcionais, que são casos em que ocorre a crase, além de outros casos específicos que lá no nosso material você encontra tudo, tá bom? Vamos lá. A ordem judicial determinou que se desse atenção às cargas. Quem dá atenção a alguma coisa. Então, nós temos o a prepositivo de dar a alguma coisa e nós temos o a artigo de as cargas. Então, aqui nós temos a ocorrência de crase. Que se desse atenção às cargas e às pessoas. Pessoal, por uma questão aqui de paralelismo, ou seja, você repetir aqui a estrutura da frase para que fique idêntico, nós iremos repetir a crase aqui, porque, novamente, nós temos o mesmo verbo e nós temos, na sequência, uma palavra feminina que traz consigo um artigo feminino e o verbo traz consigo a preposição da regência, então houve, novamente, a formação do fenômeno fonético da crase, beleza? E atenção mais especial às que traziam muita bagagem. Pessoal, esse que ele é um pronome relativo que retoma o quê? Cargas ou pessoas. Tá? Então aqui, pessoal, novamente nós iremos ter a incidência da crase, porque
ele está retomando frases aqui, que ele está retomando palavras que são palavras femininas, que possuem, né, juntamente consigo o artigo feminino, e o verbo é o mesmo, dar atenção. Então, nas 3 ocorrências aqui, nós temos o fenômeno da crase. Tranquilo? O gabarito, então, fica na letra A. Vamos para a questão 18. A gramática tradicional considera solecismo os vícios de linguagem que consistem em erros de sintaxe. Constitui solecismo erros de concordância, regência, colocação, desconexão dos membros da frase, tornando-a ambígua, confusa e ininteligível. Com base nas informações apresentadas, conclui-se que os solecismos foram evitados no seguinte enunciado. Ou seja, uma questão que está falando aqui sobre vícios de linguagem e pede para que nós possamos identificar qual das frases abaixo está correta, que não possui nenhum erro. Então vamos lá. Então, logo os coordenadores esclareceram as informações básicas solicitadas, o diretor da empresa procedeu à leitura da ata da reunião anterior para finalizar a reunião. Então, logo os coordenadores esclareceram as informações básicas solicitadas, o diretor da empresa procedeu à leitura da ata da reunião anterior para finalizar a reunião. Beleza. Até então aqui não consegui identificar nenhum erro. Então vamos deixar um asterisco aqui para avaliar os demais. Os técnicos do departamento concordaram que a revisão dos relatórios fosse feita. A revisão dos relatórios fosse feita. Porque olha só, a revisão dos relatórios fosse feita. Então percebam que a revisão é o núcleo do meu sujeito. E como ela é feminina, por causa desse azinho aqui, o meu verbo tem que concordar com o meu sujeito, né? Então aqui tá errado. Beleza? A diretora mostrava-se bastante insegura para discutir os problemas do Instituto com os grupos colegiados. Entretanto, quando acontecia esses eventos, ela não ia sem eu. Pessoal, quando aconteciam esses eventos, né? Quando aconteciam esses eventos. O verbo, novamente, aqui tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito meu está no plural, meu verbo também tem que estar no plural. Então, a razão disso também está errado. No decorrer da reunião, no decorrer da reunião, certo? Não é a reunião. Então, aqui, logo no início, eu já consigo identificar o erro. Então, bora para a próxima. Durante a reunião, haviam poucas pessoas. Haviam poucas pessoas. Quando o meu verbo haver possui sentido de existir, eu sei que ele é impessoal, ou seja, ele não possui sujeito. E, em razão disso, ele vai permanecer no singular. Então, esse M aqui está errado, o correto seria havia. Então, em razão disso, o nosso gabarito, de fato, é a alternativa A. Questão 19. Olha só, aqui a gente tem uma chart, e né, o primeiro balãozinho não tem nenhuma frase, e o segundo é: a pena é a mais poderosa do que a espada. E aí ele pergunta: é mesmo? Por quê? A tinta é envenenada? Assinale a alternativa em que a frase preenche corretamente o balão da fala da personagem no primeiro quadrinho, em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá. Este sujeito, este monge, ele está falando para o Hagar, certo? Então ele fala, irmão Hagar, deponha sua espada. Nós sabemos que pelo uso da vírgula, toda vez que nós temos um vocativo, ou seja, aquele que está sendo chamado, aquele que está sendo invocado, você tem que separar o vocativo do seu chamamento, né? O vocativo do restante da frase. Então, nesse caso, irmão Hagar tem que ter a vírgula depois, né? Irmão Hagar, deponha sua espada. Então, percebam que aqui está errado porque não tem, aqui está errado porque não tem, aqui está errado porque não tem. Sobrou só a alternativa B e a alternativa E. Vamos para B. Deponha a sua espada e pegue esta pena. Qual que é a alternativa E? Deponha sua espada e pegue essa pena. Qual que é o correto, pessoal? Esta ou essa? Nesse caso, percebam, o este, isso, isto, aquilo, isso são pronomes demonstrativos que possuem usos diversos para indicar tempo, posição dos elementos e dentro do uso textual, para fazer referências catafóricas ou anafóricas, né? Nesse caso, como nós estamos falando aqui de um objeto, e este objeto está perto de quem fala, o correto é você utilizar esta. Para quem ouve, seria essa, beleza? Só que quem fala está segurando o objeto, então o correto é esta. Em razão disso, o gabarito fica na letra B, de bravo. Última questão. Vamos lá, uma questãozinha aqui de interpretação de texto, para a gente encerrar com chave de ouro. Vamos ler aqui o texto, né? Direto da Zona Fantasma. Leio que a TV a cabo será um novo telefone fixo. Má notícias para os que, como eu, ainda veem nela uma alternativa aos programas de auditório que infestam a TV aberta. O telefone fixo, por sua vez, já é um fóssil paleozoico contemporâneo.
Nada como o avanço da tecnologia para redefinir as relações sociais. Há décadas na praça, acumulei uma razoável quantidade de amigos com quem continuei mais ou menos em contato pelos canais convencionais. Telefone, e-mail, telegrama, uma ou outra carta e, em caso de viagem, o querido cartão postal. Mas todos esses amigos devem ter se mudado para a Zona Fantasma, porque telegramas, cartas e cartões postais são coisas que não recebo há 20 anos. E só agora me dou conta de que também não os envio. De onde? Para eles, já devo ter sido despachado idem para a Zona Fantasma. Estamos aprendendo a dispensar coisas que até pouco eram corriqueiras no cotidiano. Faz tempo que, por falta de ofertas, não compro um CD ou um DVD. Por sorte, ainda tenho milhares, mas não sei até quando existirá equipamentos para tocá-los. Há pouco, na rua, perguntei as horas a uma jovem com um relógio de pulso. Ela, em vez de consultá-lo, ela tirou do bolso um celular e olhou para a tela. Eram 9h30. Seu relógio deve estar na categoria de seus brincos e pulseiras, ou seja, de também ser somente um acessório. Pessoal, vamos lá. No texto, o autor trata de que, nesse texto, percebam que o autor ele faz, de certo modo, uma crítica, né, ao meio que as mudanças tecnológicas, elas mudam a forma com a qual nós nos relacionamos com diversos objetos aí do nosso cotidiano, certo? Então vamos lá, da obsolência da TV aberta, que vem perdendo direito de transmissão, inclusive de programas de auditório, nada a ver. Pessoal, quando a gente vai responder questões de interpretação de texto, a gente tem que se atentar a dois casos específicos: a extrapolação e a restrição. Extrapolação é quando você vai além do que aquilo que o texto está falando, e restrição é quando você restringe algo que o autor demonstrou. Aqui, o autor está, o examinador totalmente extrapolou, ele falou uma coisa nada a ver aqui, tá? Na alternativa B, o avanço da tecnologia, destacando a forma como tal evolução o reaproximou de antigos amigos. Pelo contrário, ele fala aqui que essas evoluções, elas acabaram com que ele se afastasse, porque ele parou de mandar para os amigos aí os cartões postais, os telegramas, enfim. Da opção pessoal por adotar a tecnologia em substituição ao hábito antigo de se comunicar por cartas. Pessoal, nada a ver. Aqui ele não diz que é uma opção pessoal, ele fala que é um movimento que vai acontecendo, e ele também não fala que ele foi um hábito que ele optou por, né, em vez de para deixar de se comunicar por cartas, né, porque ele se utilizava também de outros meios. Alternativa D, das mudanças no que diz respeito à forma como nos relacionamos com os objetos de uso cotidiano. Perfeito, pessoal. Questãozinha que está indo totalmente ao encontro daquilo que o autor diz no texto, beleza? Por fim, letra E, do descaso com que pessoas sem habilidade com a tecnologia são tratadas, especialmente os mais jovens. Nada a ver sobre essa alternativa, questão de fato aqui na letra D, o gabarito. E assim, nós encerramos aqui a nossa aula de reta final para a Polícia Civil de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não conhece, lá os nossos materiais no nosso site, nós temos os resumos, mapas mentais, simulados, flashcards, vademecum, um cronograma, discursivos com correções, enfim, tudo aquilo que você precisa para conseguir otimizar mais os seus estudos nessa reta final e conquistar o tão sonhado distintivo. Beleza, pessoal? A gente se vê e até a próxima. Tchau, tchau.